Boa noite, galera. Esse segundo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre um tema que eu já até acredito que eu já tenha abordado, mas é as implicações sobre uma possível descoberta da máquina do tempo. O negócio é o seguinte: é público e notório que seria demais viajar ao passado, por exemplo. Eu como historiador, eu gostaria de ser cobaia de um empreendimento desse, porque eu, por exemplo, eu visitaria a América Latina nos anos 60, mas eu procuraria não alterar o passado. Por que isso? As coisas acontecem para o bem, mesmo aquelas que julgamos que seja errado. Se alterássemos o passado, poderíamos criar uma realidade muito diferente da nossa, que poderia ocasionar o apocalipse. Por exemplo, o canal do Contente, ele tem uma série de possíveis apocalipses. A máquina, e até sugeria a ele fazer um episódio de apocalipse do tempo, da máquina do tempo, as implicações que fariam com que os seres humanos alterassem o passado. Porque, por exemplo, se voltássemos no tempo, no exato momento, digamos, uma hora antes do nascimento de Adolf Hitler na Áustria, no local e no momento do nascimento dele, e dessemos um jeito de provocar o aborto dele, isso não quer dizer que não ficaríamos livres do nazismo. Por quê? Ao alterarmos o passado, criaríamos uma realidade paralela, em que a natureza justificaria a alteração desse passado. Uma realidade paralela que provavelmente poderia ocasionar a destruição do mundo, porque poderia, por exemplo, ter outra pessoa que assumiria o lugar do que o Hitler fez e causar algo pior, que seria a destruição da vida humana numa realidade paralela. É o que os cientistas chamam de complexo do avô. Eles dão um exemplo. Por exemplo, um indivíduo, ele viaja no tempo e mata o próprio avô, e mesmo assim ele nasce. O que foi esse fator? O ato que ele cometeu provocou uma alteração no espaço-tempo, que a própria natureza cria uma realidade, e ali uma realidade para alterar aquela lógica temporal, permitindo que o mesmo nascesse, ainda que fizesse uma bobeira dessa. É algo que a ser pensado pelos seres humanos. Por exemplo, viajar para o futuro. Será que seria bom viajar para o futuro também? Conhecemos de que forma estaríamos, por exemplo, daqui a 20 anos, 30 anos. Por exemplo, eu poderia viajar para aqui 30 anos e descobrir que naquele período eu não estaria vivo mais. Que coisa mais tenebrosa para a mente humana seria viajar para o futuro e descobrir que você naquela realidade não existiria, não existe mais. É algo a ser pensado, galera. Por isso que tanto a viagem no passado
é interessante se for para uma forma de estudo mais amplo, né? Tipo um campo de pesquisa, sem alterar o meio, né? E o futuro seria interessante para saber como a humanidade teria se desenvolvido, mas há propedêuticas que poderiam levar à nossa destruição e deve ser pensado. E no mais, galera, falou!